seja bem-vindo à segunda temporada do podcast Saúde Business, diretamente da Hospitalar 2026. Há 33 anos, a principal feira do setor da saúde da América Latina. Eu sou Amanda Gonçalves, curadora de conteúdo, e vou acompanhar vocês nessa série de conversas sobre os temas que estão transformando o setor da saúde. Se você é novo por aqui, o Saúde Business é um portal de notícias especializado no setor, com foco em gestão, e também é canal oficial dos eventos Hospitalar, Healthcare Innovation Show e Saúde Business Forum. Nos últimos anos, a saúde acelerou sua transformação digital. Inteligência artificial, interoperabilidade, telemedicina, medicina de precisão e análise de dados passaram a ocupar espaço central nas estratégias do setor. Mas em meio ao avanço da inovação, cresce também uma preocupação. Quem realmente consegue acessar esses avanços? Enquanto algumas regiões do Brasil já discutem IA generativa e hospitais inteligentes, outras ainda enfrentam desafios básicos de conectividade, acesso assistencial e integração de informações. A inovação pode reduzir desigualdades, mas também pode ampliá-las. Para discutir os riscos de uma saúde fragmentada entre quem se beneficia da inovação e quem permanece invisível ao sistema, conversamos hoje com Cristina Balestrin, assessora de gabinete da Secretaria de Saúde do Estado de São Paulo. Seja muito bem-vinda, Cristina. Obrigada, Amanda. É um prazer estar aqui com vocês. Agradeço o convite, a Saúde Business e, enfim, muito obrigada. Cristina, quando a gente fala em inovação da saúde, normalmente o debate está associado à tecnologia. Mas o que significa inovação do ponto de vista da gestão pública? Sem sombra de dúvida, a incorporação tecnológica ela é relevante, mas ela não é suficiente, né? Nós falamos em inovação quando nós falamos de redesenho de processos, por exemplo. E especificamente quando nós pensamos em saúde pública, existe aí uma preocupação muito grande, né, em inclusão, né, inovar com inclusão, não aumentar as desigualdades já existentes e a fragmentação já existente através da inovação. Porque se você simplesmente fizer uma incorporação tecnológica com bases de desigualdade, você simplesmente vai digitalizar, né, ou vai incorporar a tecnologia e vai potencializar as desigualdades e vai fragmentar ainda mais o cuidado e o sistema. Você participou hoje de uma arena de conteúdo aqui na Hospitalar, que o tema era inovação sem equidade é ruptura. Quais sinais mostram que essa ruptura já começa a acontecer no sistema de saúde? Eu acho que assim, eu não sei se nós temos sinais de ruptura. O que nós temos são estágios diferentes de incorporação de inovação, né? E é interessante quando a gente pensa isso, porque nós vamos falar especificamente, vamos comparar, por exemplo, a realidade do estado de São Paulo, que é o estado que tem o maior PIB do país, com outros estados, com estados como, por exemplo, a Bahia, né, que há alguns anos vem trabalhando nesse processo de transformação digital e de inovação. Uma coisa que tem ficado muito clara é que nós precisamos adotar nas estratégias, nas políticas públicas, né? Nós precisamos ter muito cuidado e muita atenção às diferenças regionais, às diferenças populacionais. Nós temos vários recortes populacionais que têm que ser contemplados, né, nesse processo de inovação. E aí hoje o meu olhar é mais em relação ao SUS. E eu entendo que isso vem acontecendo no Brasil, né? E não é só, e a desigualdade e as diferenças, elas não existem só no âmbito federal, elas existem no âmbito estadual também. Quando nós falamos, por exemplo, no estado de São Paulo, nós temos regiões
extremamente diferentes, temos uma grande diferença de IDHs, e isso tem que estar contemplado nesse processo de transformação digital na saúde. Eu penso que o Ministério da Saúde vem adotando políticas importantes nesse sentido, e os estados também vêm trabalhando nesse sentido. E tem um fio condutor muito interessante nesse processo, que é a colaboração. Como é uma agenda muito positiva essa, né? E aí eu estou falando, obviamente, do SUS. Nós sempre falamos da falta de recursos, do subfinanciamento, mas a transformação digital na saúde, ela é uma agenda positiva, e obviamente ela não é a panaceia para a solução de todos os problemas, mas ela não pode criar mais problemas. E existe uma preocupação bastante relevante nesse sentido. Falando aqui do estado de São Paulo, que também já tem muitas disparidades, quais são os principais desafios hoje para garantir um acesso mais equilibrado à transformação digital? Nós fizemos no estado de São Paulo um diagnóstico situacional de maturidade em saúde digital e de iniciativas exitosas. Diagnóstico esse que também aconteceu dentro do programa SUS Digital, em nível Brasil, enxergando as regiões de saúde. No estado de São Paulo, nós nos aprofundamos um pouco mais e fomos para entender as instituições prestadoras de serviços de saúde para o SUS, que são mais de 6.000 instituições. Nós temos desafios de infraestrutura, nós não ultrapassamos ainda. Nós temos os desafios de sistemas legados, nós temos os desafios de conectividade e temos um desafio muito importante de literacia, né? De capacitação em saúde digital. Então, eu acho que, assim, fazendo um overview em relação aos desafios, e esses desafios, nós temos, por exemplo, em algumas regiões no estado de São Paulo, uma forte incorporação de ferramentas e de novos sistemas. Obviamente, eu falo aí da região metropolitana, né, das regiões da RAS 1 a 6, mas isso nós precisamos caminhar juntos, né? E eu acho que isso é um trabalho que vem sendo feito não só no nível do estado de São Paulo, de buscar soluções diferentes para realidades diferentes, assim como também no contexto nacional. Vou aproveitar o gancho da sua fala. A saúde digital depende cada vez mais de dados, né? Mas ainda existem instituições com baixa maturidade tecnológica aqui no estado de São Paulo mesmo. Eu queria saber mais no detalhe o que a Secretaria busca de alternativa para tentar reduzir essa assimetria. Quando nós assumimos a secretaria, nós estávamos num período imediatamente após pandemia. Encontramos um desafio muito grande de infraestrutura, de segurança de dados, de sistemas legados desenhados em linguagens extremamente antigas, portanto, com grande dificuldade de evolução, mas um conjunto enorme de dados espalhados. Nós temos muitos dados em saúde, nós temos dados epidemiológicos, temos dados de vigilância sanitária, temos dados nosológicos. Então, nós começamos a trabalhar no sentido de o quê? De construir aquilo que hoje nós chamamos de núcleo de informações estratégicas em saúde. E essa é uma construção que ela não é feita pela área de tecnologia de informação. A primeira coisa que você tem que fazer é convencer as pessoas a compartilharem os seus dados, porque dado é poder, né? Então, existe sempre uma desconfiança. Então, nós tínhamos tudo muito compartimentalizado. E nós aproveitamos um movimento existente em nível nacional, liderado pelo CONAS, que é a criação do CIEGES, né, que é a rede CIEGES, que hoje já está funcionando em quase todos os estados da federação, e fomos integrando essas informações, construindo BIs, e
não só para apoiar a nossa decisão, mas como também para dar transparência àquilo que nós fazemos. Então, hoje, dentro do site da Secretaria Estadual da Saúde, nós temos uma área chamada Núcleo de Informações Estratégicas em Saúde. Hoje são cerca de 64 painéis que estão disponíveis e nós podemos enxergar ali as instituições, o número de leitos, as ações que estão sendo feitas dentro do programa de informação, o programa de desenvolvimento e inovação em saúde digital, ações de vigilância sanitária, ações de cobertura vacinal. Então, nós vimos trabalhando e, obviamente, longe de ser uma obra acabada, né? Mas hoje essas informações, elas apoiam as nossas decisões, elas contribuem para a construção de políticas públicas e elas informam o cidadão daquilo que nós estamos fazendo. Estamos fazendo outras ações também com um recurso do Banco Interamericano de Desenvolvimento, do BID. Nós passaremos em breve a ofertar para os municípios do estado de São Paulo gratuitamente uma ferramenta de agregação das informações da atenção básica. A atenção básica ela é financiada pelo Ministério da Saúde, mas essas informações elas são enviadas hoje para o Ministério da Saúde, mas existe muitas vezes até pré-efeito de financiamento, existe um delay no retorno dessas informações. Sim. O que faz muitas vezes com que os gestores tomem decisões olhando para o retrovisor, né? Então, essa ferramenta ela vai possibilitar aos gestores municipais para que eles enxerguem as ações da atenção básica, aqueles que utilizam o ESUSPEC em tempo real e aqueles que utilizam outras ferramentas com um delay, mas um delay infinitamente menor do que isso. Então, essa é uma das nossas ações. Nós estamos adotando também uma ferramenta, um ERP hospitalar. São Paulo tem a maior rede de hospitais públicos do Brasil, seja sob administração direta, seja sob contatos de gestão. Nós estamos adotando uma ferramenta gratuita desenvolvida em modelo colaborativo, que é o HUSE, nos nossos hospitais, que permitirão, que contribuem aí para a interoperabilidade dos dados. Então, nós estamos trabalhando com atenção básica, estamos trabalhando com atenção especializada, vamos construir um histórico clínico digital, começando pela atenção especializada, né, para que nós consigamos enxergar a jornada do paciente e, obviamente, que nós tenhamos mais eficiência no sistema. Então, são várias ações que nós estamos, e, obviamente, estamos contribuindo para a construção da Rede Nacional de Dados em Saúde. Nós hoje enviamos os dados para o Ministério da Saúde e agora estamos passando a receber estas informações. Então, não existe, hoje nós não falamos na adoção de um único sistema, mas nós falamos na adoção de sistemas que interoperem, né? Nos nossos contratos de gestão, portanto, os nossos hospitais que são geridos por organizações sociais, se eles não quiserem aderir a este ERP, caberá a eles a responsabilidade de usar ferramentas que interoperem dados conosco. Então, são várias ações que estão sendo tomadas nesse sentido. A interoperabilidade, a gente fala muito sobre, né? Ainda é uma dificuldade do setor, mas acho que a gente já teve muitos avanços, né? Acho que só de ter uma Secretaria de Saúde Digital olhando para isso é um ponto muito positivo, acho que contribui muito. Mas eu queria saber de você, Cristina, na sua visão, olhando para o sistema de saúde como um todo, saúde pública, saúde privada, o que ainda impede, na sua visão, uma troca de informações mais eficiente entre a rede pública e a rede privada? Eu acho que são vários os fatores. Eu estava numa mesa agora com o professor Giovanni e o Inova HC está conduzindo uma iniciativa importante nesse sentido. Eu acho que, assim, começa pela desconfiança, né? Eu acho que existe aí essa desconfiança no compartilhamento de informação, né?
eu acho que isso vem sendo vencido, e uma mudança cultural, né? De que todos vão se beneficiar, até porque o cidadão, e aí enquanto paciente, ele circula tanto na saúde privada quanto na saúde pública, né? E à medida em que o tempo, e a gente faz aí um paralelo com o sistema financeiro, não é, que são, quando a gente fala em Open Health e Open Finance, obviamente que os players no sistema financeiro, eles são em número muito menor que na saúde, mas eu acho que isso vem, é uma construção. Sim. É uma construção de confiança, é uma construção de que é a certeza de que esses dados, eles não vão ser utilizados de forma inadequada, é a certeza de que os dados que forem compartilhados, eles vão ser seguros, né? Então, eu acho que é uma mudança cultural e, obviamente, tem um arcabouço legal que precisa ser construído e que vem sendo construído para isso. Então, eu acho que são muitas as ações que precisam ser tomadas para isso. Agora, falando um pouco de inteligência artificial, que está em todas as conversas, né? A gente já falou muito aqui no estúdio. O setor público, ele está preparado para incorporar essas ferramentas de modo a gerar mais valor para o cuidado ao paciente? Ele está se preparando, né? Ele está se preparando. Como eu disse, né? Quando a gente pensa em transformação digital, a gente primeiro tem que pensar em infraestrutura, Sim. a gente tem que pensar em conectividade, a gente tem que pensar em sistemas e plataformas e incorporação de tecnologias disruptivas. Porém, esse caminho, essa jornada, ela não é linear. Então, ao mesmo tempo em que nós temos desafios super relevantes de infraestrutura, nós temos que pensar na incorporação de inteligência artificial. E isso vem sendo feito, não é? Isso vem sendo feito na administração pública, não só na saúde, porque o mesmo cidadão que adoece, ele tira habilitação, ele licencia um veículo, ele tem uma matrícula de um imóvel, ele pede um alvará de funcionamento para vigilância sanitária. Então, tem várias ações que estão sendo feitas nesse sentido. E temos hoje na área diagnóstica, por exemplo, em laudos de diagnóstico por imagem, a incorporação de ferramentas de inteligência artificial, especificamente dentro do espaço da Secretaria de Saúde, temos algumas ações e parcerias, por exemplo, com a Procuradoria-Geral do Estado, então, o Tribunal de Contas. Então, é um movimento, né? Este é um movimento em que todos podem se beneficiar. E eu acho que o espírito de colaboração e as conversas, elas vêm se tornando cada vez mais frequentes. E, obviamente, aí sempre com a preocupação, né, do treinamento dessas inteligências artificiais, né, da expertise e de uma avaliação muito criteriosa, né, de incorporação disso. Você falou de avaliação criteriosa. Eu queria saber, para incorporar qualquer tipo de tecnologia, seja IA ou outra, tem que ter muito cuidado com a governança, com a segurança das informações, porque são dados extremamente sensíveis e, dependendo de como isso é conduzido, pode-se ampliar alguns vieses e desigualdades, né? Então, eu queria saber qual a estratégia para, de fato, usar a tecnologia para potencializar o que precisa ser potencializado e não as desigualdades. Eu acho, isso é algo que, e aí eu vou fazer um recorte para o estado de São Paulo, que obviamente é onde eu posso falar com mais propriedade, mas sei de ações do Ministério nesse sentido também. Nós desenhamos aqui em São Paulo um programa de desenvolvimento, inovação e pesquisa em saúde digital, que tem iniciativas estruturantes e iniciativas expandidas. E quando nós começamos a discutir isso, nós já falávamos, obviamente, em transformação digital no programa de governo, mas a gente precisava saber como fazer isso.
E aí recebemos muitos questionamentos, falou, puxa, porque vocês não adotam, não implantam de uma vez oferta de telesaúde, justamente por isso. Porque nós precisamos enxergar essas desigualdades e nós precisamos contemplar nas nossas políticas e nas nossas ofertas de forma a atender essas desigualdades. Então, nós trabalhamos com um diagnóstico situacional, nós montamos um centro líder de inovação, nós montamos um centro de controle de inovação no estado. Nós temos aí fizemos esse diagnóstico, definimos, fomos testar no estado, nas suas 17 diretorias regionais de saúde, as ofertas de telesaúde, que vão atenção básica, atenção especializada e alta complexidade, através de um projeto de tele-UTI e hoje tele-AVC. E quando nós fizemos isso, e nós incluímos um recorte populacional importante, invisível, que é a população privada de liberdade. Então, nós temos um projeto de atenção básica e atenção especializada para essa população privada de liberdade. Definimos alguns critérios, porque nós sabemos que os municípios eles são muitas vezes vítimas de ofertas de soluções milagrosas para a resolução de todos os seus problemas. Porque a pessoa, puxa, por que não faz um aplicativo? É que por trás de um aplicativo você tem muitas camadas, né, a serem construídas para você ofertar um aplicativo. Nós tivemos uma preocupação muito grande de fazer a nossa oferta de telesaúde através do sistema da regulação, porque nós não podemos fazer um fast track através da oferta de saúde digital. Então, as vagas para a telesaúde, aí eu estou falando da atenção especializada, elas são reguladas. Sim. E o cidadão pode ou não querer ter a sua consulta de especialidade através de uma oferta de telesaúde. A capacitação tem sido um braço muito relevante, porque nós temos, dentro da atenção básica, nós temos uma oferta de atenção digital domiciliar. Os idosos, eles são uma população facilmente excluída e esquecida. Né? E nós sabemos que a minha geração não é nativa digital, muito menos a dos meus pais. Os idosos precisam de apoio para a utilização de tecnologia. E nós temos tido experiências muito interessantes, especificamente de alguns idosos. E é muito presente sempre, quando eu falo desse assunto na minha cabeça, a fala de uma senhora de 92 anos hipertensa, que recebeu uma visita domiciliar. E ela disse assim, puxa, eu gosto tanto do doutor da internet, ele olha para mim o tempo inteiro, ele presta atenção em mim. Então, quando você tem um depoimento como esse, você fala, puxa, acho que a gente está caminhando no lugar correto, né? Mas é uma construção que requer cuidado. Muitas vezes nós não acertamos, mas errar faz parte. Né? E quando você erra em pequena escala, é menos danoso e menos caro. Então, nós temos feito esta construção dessa forma, testando, validando e incorporando aquilo que nós vemos bons resultados e abandonando aquilo que nós não vemos bons resultados. Definindo protocolos assistenciais, porque isso é extremamente relevante também. Existe um conjunto enorme de plataformas e de empresas e de profissionais que oferecem saúde. Mas a questão do SUS ela é muito peculiar, porque você tem o sistema de regulação, você tem o sistema de pactuação regional. Nós não só trabalhamos com o Ministério da Saúde, mas muito também com o COSEMPS, que é o Conselho de Secretários Municipais, né? Então, nós vimos fazendo essa construção a muitas mãos. E eu sempre digo que nós não temos pressa, né? Nós queremos deixar um legado consistente, né? E que possa, claro, não temos pressa em termos, né? Porque nós temos entregas, mas a nossa
maior preocupação é com a consistência daquilo que nós estamos fazendo e que ele possa ser escalado de forma responsável, de forma efetiva, sem ampliar a desigualdade, sem deixar mais invisível aqueles que já são pouco visíveis. E quais outras iniciativas, como esse depoimento que você trouxe dessa idosa, mostram que a inovação está contribuindo para ser mais inclusiva e mais acessível? Eu vou falar, por exemplo, especificamente o cuidado com a população privada de liberdade. Uhum. São Paulo concentra 30% da população privada de liberdade do país. Toda unidade prisional ela tem um CNES, mas é muito difícil você fixar equipes de saúde dentro dessas unidades prisionais. Uhum. Então, nós não tínhamos nas unidades prisionais de São Paulo ferramentas de prontuário eletrônico. Então, a primeira condição para aderir a este projeto foi a adoção do e-Suspec, porque o cidadão que hoje é privado de liberdade não necessariamente será amanhã, ele transita. E muitas vezes, então nós colocamos isso inicialmente, acho que foram 60 unidades prisionais, hoje o número já é maior, e nós temos tido ofertamos também atenção especializada. Uhum. Então, e agora incorporamos telediagnóstico em radiologia para essas unidades prisionais. Nós temos retornos muito interessantes de que o clima nessas unidades prisionais melhorou. Essas pessoas se sentem cuidadas, as famílias se sentem confortáveis à medida em que aquele ente querido que está privado de liberdade naquele momento está sendo cuidado. Nós diminuímos o impacto financeiro disso, hoje já é quase cerca de 100 milhões de reais, com custo de deslocamento dessas pessoas que precisavam ser levadas para um ambulatório médico de especialidades, sob escolta, que chegavam num ambiente no qual elas se sentiam constrangidas e constrangiam muitas vezes aqueles que estavam lá. Então, eu acho que este exemplo ele é muito pungente, né, do quanto isso tem sido transformador. Quando nós falamos no projeto de tele-UTI, por exemplo, nós temos uma diminuição do tempo médio de permanência desses pacientes nas UTIs. E agora nós estamos numa fase de UTIs conectadas com 3 centros replicadores, que não só o Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo, Ribeirão Preto, Botucatu e Hospital de Base. Porque nós imaginamos ou temos quase certeza que teremos outras emergências sanitárias. Uhum. Nós precisamos ter esses equipamentos preparados para suportar outros, coisa que na pandemia da Covid-19 foi extremamente desafiador, porque nós não sabíamos manejar esses pacientes. Então, eu acho que são muitos os retornos, né? Nós temos uma resolutividade bastante grande na atenção básica. Quando nós pensamos em atenção básica, nós temos nas pontas do sistema os profissionais mais jovens, muitas vezes menos qualificados e que acabam referindo para a atenção especializada, que são poucos resolutivos. Então, nós fazemos teleconsultoria para esses profissionais e capacitamos esses profissionais também. Então, acho que são muitos os indicadores. Nós hoje, e essa é uma fase que nós precisamos avançar. Nós temos muitos indicadores quantitativos, então o NPS é extremamente alto dos pacientes que são atendidos, dos profissionais que são capacitados, mas agora nós estamos trabalhando com indicadores qualitativos e de impacto social, né? Eu acho que essa é a fase que nós estamos nesse momento. A gente poderia ficar aqui o dia inteiro falando sobre isso, porque assunto não falta. Eu queria saber agora, para a gente finalizar, quando a gente incorpora tecnologia, a gente, que eu digo gestores de saúde, e olhando mais para a saúde pública, qual orientação você daria para esse gestor, assim, itens que ele não pode esquecer na hora de avaliar a incorporação tecnológica, para principalmente não desprestigiar as populações mais vulneráveis hoje
no Brasil ou aqui no estado de São Paulo, que é mais onde você está atuando? Eu acho que a primeira coisa é, assim, é ter a certeza que não vai ter resultado de curto prazo. Uhum. Eu acho que isso é uma coisa bastante importante, ter isso em mente e nem buscar resultado de curto prazo, né? É claro que a gente consegue algumas coisas em curto prazo, mas a gente tem que pensar mais em médio e longo prazo. A outra coisa que eu diria é que é muito importante você olhar para os lados, é muito importante você ter espírito de colaboração e você ter humildade, né, para conhecer aquilo que está dando certo em outros lugares e para copiar, né, e para aprender com aquilo que está dando certo e também com aquilo que está dando errado. Existe uma outra questão que é importante, é que a diminuição do custo ela não acontece vou incorporar tecnologia, vou diminuir o custo no D0. Não. Existe um momento em que o investimento você vai gastar mais, para depois escolher esse resultado. A outra questão que eu acho que é muito importante é o genuíno engajamento das equipes, o engajamento de pessoas. E o papel da liderança é extremamente relevante nesse sentido. Você precisa bancar isto. Não é a área da TI que vai implantar um sistema, não é isso. Até porque eu já vivi algumas implantações de sistema que ficaram a cargo da área de tecnologia e informação e isso deu errado, 100% errado. Então, você precisa engajar as pessoas. Sabendo que tem aqueles que vão embarcar com você no D0, tem aqueles que vão demorar um pouco mais e tem aqueles que vão ser eternos detratores. E aí você tem que ter a coragem de deixá-los, né? Então, eu acho que é isso. Não existem soluções, é muito básico dizer isso, mas assim, não existem soluções mágicas e mirabolantes e fáceis para problemas complexos. Acho que a gente tem que ter uma visão sistêmica muito importante. E como nós estamos falando em saúde, a gente tem que pensar na centralidade do paciente, a gente tem que pensar hoje você não pode, a cadeia, né, de cuidado, ela é muito importante, então você não pode ter fragmentação, você não pode ter uma solução que resolva a área diagnóstica e pare por ali, né? Então eu acho que são algumas coisas com as quais nós devemos nos atentar. E, de novo, né, não precisa ter pressa, né? E lembrar disso, porque se você deixa para trás recortes populacionais, você tem que pensar que você não vai produzir dados desses recortes populacionais. E ao deixar de produzir dados e informações, eles vão ficar cada vez mais esquecidos, né? Então, eu acho que é esta a preocupação que nós temos que ter, né? E dentro de um mesmo município, nós temos uma enorme diversidade vamos pegar, claro que São Paulo não é o melhor exemplo, né, porque é um município gigantesco, mas assim, a expectativa média de vida é diferente dentro do município de São Paulo, dependendo do bairro, a cobertura vacinal é diferente, então acho que são várias coisas com as quais nós temos que nos preocupar, nós gestores temos que nos preocupar e nos ater. Cristina, muito obrigada pelo seu tempo, por compartilhar todo o seu conhecimento e experiência com a gente. Foi um prazer, né? E mais uma vez, parabéns pela excelência do trabalho que vocês fazem. Muito obrigada. A você que nos acompanha até aqui, muito obrigada pela sua audiência. Espero que tenha surgido algum lampejo, algum insight aí na sua rotina, no seu dia a dia. E eu te vejo no próximo episódio.